E aí, galera? Opa, tamo de volta, Continuidade, palavra de Deus. A gente descansamos, mas a palavra de Deus, ela continua, ela não para. Enquanto isso, uma pessoa tá falando, tá parando de falar, outra pessoa tá acordando para continuar. Então a palavra de Deus, ela é viva a todo minuto, 24 horas por dia sem parar. Não importa o país, não importa a hora, sempre tem alguém falando da palavra de Deus. Quando um dorme para falar da palavra de Deus, quando um dorme para descansar, outro acorda para continuar. Então a palavra de Deus, ela não tem descanso. A palavra de Deus é pregada, é falada, elaborada 24 horas por dia sem parar. Mundialmente. É uma palavra mundial, mano. Realmente é assim. Então hoje vamos estar continuando, né? A palavra de Jesus, né? Aqui ela é muito interessante porque vimos que líderes, sacerdotes foram julgando Jesus tudo para um lado, para outro, e eles não conseguiram achar nenhuma prova para incriminar Jesus, porque eles viram que Jesus, ele era muito inocente. Era inocente. Não tinha como culpar Jesus. Então Pilatos jogou para Herodes. Herodes voltou Jesus para Pilatos. Então Pilatos queria entregar para os outros sacerdotes, para ver o que eles poderiam fazer para Jesus, né? Porque não tinha mais como culpar Cristo. Não tinha mais como culpar ele. Ele realmente era inocente. Jesus era inocente. Jesus é inocente. Peraí. Então, como Jesus, ele é inocente, então não tinha como culpar ele. Então, jogaram para os líderes, e os líderes não queriam saber. De certa forma, queria condenar Cristo, queria matar Cristo. Queriam, porque depois que eles pagaram para prender ele, não iriam soltar. Pilatos falava muito em vou chicotear ele, né? E na festa da Páscoa, depois soltamos ele. Essa era a vontade de Pilatos. Chicoteia e depois solta. Como costume, eles faziam isso, né? Então Pilatos esperou a festa da Páscoa, porque na festa da Páscoa sempre soltava um preso. Então Pilatos achava que nessa festa da Páscoa iriam soltar Jesus. Ele achava isso. Para vocês verem como que as pessoas estavam tão consumidas pela maldade, pelo mal. Até Pilatos se surpreendeu. Colocaram o ladrão, o assassino e Jesus. Escolheram que soltasse o assassino. Para vocês verem o tamanho, a ruindade que já era naquela época. A ruindade mesmo. Preferiram um assassino solto do que um inocente solto. Um inocente que era o Filho de Deus. O inocente que curava as pessoas, que ajudava as pessoas. Preferiram o inocente preso. Mais uma vez, o ser humano falha diante de Deus por fazer escolhas erradas, escolhas desagradáveis diante dos olhos ainda, porque eles sabiam que o assassino tinha cometido um assassinato, senão ele não estaria preso. E o povo ali queria que crucificasse Jesus. Crucifica, mata ele logo. Essa eram as palavras do povo ali. E Pilatos queria soltar Jesus. De todas as formas, ele queria soltar. Só que ele viu também que as pessoas ali colocaram ele no muro. Colocaram ele na parede. Tanto que gritaram, crucifica. E simplesmente Pilatos não teve outra alternativa a não crucificar Jesus. Realmente é assim. Em algumas introduções anteriores, eu tinha falado, né, que ele não fez isso, né? É porque era naquela parte da Bíblia. Mas na parte que eu estou agora, ele simplesmente condenou Jesus.
Olha o tema aqui hoje. Jesus é condenado à morte. Porque o povo gritava e Pilatos não tinha como mais voltar para trás. Não tinha mais jeito. E a palavra de Deus, ela ia se concretizar aqui, como vem sempre concretizando com a morte de Cristo. Olha que ponto que chegou. Tiveram escolha, o povo escolheram Jesus para morrer. Que solte o assassino, solte o ladrão. Lucas capítulo 23, do versículo 13 ao versículo 25, versículo muito longos, né? Bastante versículo aqui da palavra de Deus. Mas vamos aí ler, fazer com umas introduções aqui, para vocês verem que Jesus, ele jamais reclamou de alguma coisa. Ele jamais falou alguma coisa. Ele jamais se defendeu. Porque ele saberia que ele iria morrer na mão dos líderes, na mão do povo, porque o povo julgou ele. O povo julgou Cristo. Crucifica ele. Nem o povo ali ajudou Cristo. Para vocês verem. Povo mau, né? O povo de antes não é o povo de hoje, não. Claro que é. É o mesmo povo. O povo ruim também. Tem povo ruim nessa época também. E na época de antes também tinha povo ruim. Vamos lá? Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse. Então Pilatos já reuniu todo mundo ali para fazer como fosse um júri. Porque o povo iria julgar. Os líderes iriam julgar. Então é como fosse um júri. E ali seria a sentença. Iria ser terminado ali. Ele vai ser morto ou não. Ele vai ser crucificado ou não. Era a catada final. Era a catada final. Não teria mais como prolongar. Ali seria o fim. Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Então, o que acusavam do que Jesus fazia é mentira. Tá vendo? A mentira, ela tem perna curta. Os líderes inventavam coisas de Jesus, mas Jesus não falava nada. Pilatos viu que ele era inocente. Ele viu que era inocente. E os líderes mentiam para ele ser morto. E Herodes também não encontrou nada contra ele. E por isso o mandou de volta, olha só, para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Pilatos não viram nada. Não viram nada em Jesus de ruim. Que ele tivesse blasfemando até mesmo contra esses caras aqui. Jesus não queria nem saber desses caras. Jesus veio para salvar as pessoas. Jesus veio para libertar, para ajudar, ensinar, curar. Então Pilatos tiveram que voltar Jesus para os outros líderes, porque não viram nada de ruim nele. E eles queriam soltar Jesus. Pilatos também achava certo isso. Chicoteia ele, depois solta ele. É assim que eles faziam. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar alguns presos, a pedido do povo. Então, era a chance de Jesus sair. Eles viram que Jesus não tinha culpa. Eles viram que Jesus era inocente. Então essa era a única chance que Jesus tinha de sair. Mas mesmo assim, o povo fizeram escolhas erradas. Escolhas erradas que fazem até hoje. Por isso que o mundo está desse jeito. As escolhas erradas. Aí toda a multidão
começou a gritar: mata esse homem, solta Barrabás para nós. Até Pilatos ficou surpreso. O povo está contra esse homem, mas nem na festa da Páscoa querem que solte esse homem, querem que matem esse homem. Um homem inocente. E eles gritavam: mata esse homem, solta Barrabás para nós. Que povo cruel. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então, Barrabás, ele era um assassino. Era um assassino frio. Por isso que ele foi preso. Então, se você for colocar na parede entre Jesus e Barrabás, meu Deus do céu, quem que você escolheria que soltasse? Jesus Cristo, é óbvio. Mesmo se ele não fosse o Filho de Deus, soltar o inocente, não soltar um assassino, que loucura. E hoje também no mundo acontece muito assim ainda. Muito assassino solto aí, porque tem dinheiro, porque é um filhinho de político ou de alguém importante. Tem muito disso também ainda. Para vocês verem como que o tempo de antes, o tempo de hoje, não tá diferente não. Não tá diferente. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: crucifica, crucifica. Pilatos queria soltar Cristo. Pilatos sabia que ele era inocente. Perguntou mais uma vez. E eles: crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos viu que não tinha como salvar Jesus. Pilatos viu que não tinha como soltar Jesus. Pilatos viu que não tinha mais jeito. Olha só. E Pilatos disse pela terceira vez, ainda ele insistiu ainda, para ver se o povo acordasse. E o povo não acordou não. O povo estava ruim. Yes. O povo estava ruim. O povo realmente, eles queriam que Jesus morresse. Eles queriam. Para você ver como que é as coisas. 3 vezes. E 3 vezes falando: crucifica, crucifica. Então Pilatos não falou mais. 4ª vez não. Olha só. Mas Pilatos falou assim: mas qual foi o crime dele? O que Jesus fez? Me fala. Essa era as palavras de Pilatos. Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos não queria que ele morresse assim, não. Porque Pilatos sabia que ele era inocente. Pilatos sabia. Olha só. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Essa era a vontade de Pilatos. Chicoteia ele e depois deixa ele ir. Seja liberto, seja livre. Olha só. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. Então, ali, aquela multidão toda já pedia a morte de Cristo. Pedia o crucificamento de Cristo. Eles pediam. Aquele povo era muito ruim. Por mais que Jesus era bom, aquele povo era ruim. Para vocês verem como que Jesus veio morrer por esse povo. Povo ruim. Ainda veio morrer por esse povo. Pilatos, porém continuava a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. A gritaria era tanta. Gritavam demais. Então Pilatos não teve escolha. Ele era um líder ali. Ele não tinha como recuar. Ele não tinha como desonrar. Ele tinha que fazer o que todos os sacerdotes faziam. E ele não queria desapontar. Então, ele fez o que o povo queria. Aquele que havia sido preso por causa da revolta e desse assassinato, entregou Jesus para fazerem com ele o que quiserem. Então, soltaram Barrabás, o assassino,
e pegaram Jesus, colocaram na cruz para ser crucificado. Que injustiça! Que injustiça que fizeram com Jesus! Isso não é justo, porque ele era inocente. Ele era o Filho de Deus. Veio para salvar todo esse povo. E esse povo que matou ele. Por isso, quando eu acompanho essa caminhada de Deus, a caminhada cristã, eu vejo as pessoas desapontando Jesus. E Jesus vem para essas pessoas. Nós nunca vamos compreender. Nós nunca vamos compreender por que Jesus fez isso. Nunca vamos entender ou estar na pele de Jesus. Por que ele fez isso pelas pessoas que é tão ruim com ele? Mas eu sei. Porque ele viu ainda que há esperança. Foi por isso que ele veio. Viu como que é as coisas? A esperança que faz aquela chama acender. A esperança. Jesus vê esperança nesse povo. Vê em mim, vê em você. Bem, por isso que eu falo, Jesus vem por todos nós. Não é só por mim não, é por todos. Todos os seres humanos, Jesus ele vem. Porque ele acredita que ele pode salvar. Não é porque você é bonzinho, não é porque você faz caridade. Não é só por isso não. Porque Jesus, ele vem para salvar as pessoas. Não tem como você ser salvo sem passar por Cristo. Não tem como ser salvo sem passar por Jesus. Precisa conhecer Jesus, precisa aceitar Jesus, precisa deixar ele fazer morada. Ele não força ninguém a nada. O caminho que você escolhe é você que decide, porque ele dá o livre-arbítrio. O que você faz é o que você vai ter no futuro. Se você quer, você vai receber. Se você não quer, você não vai receber. Então, que essa mensagem, essa passagem fica por aqui. Que Deus o abençoe todos vocês. O momento é tamo junto nessa. Sempre com palavra de Deus poderosíssimas. E história de Cristo, história de Jesus. Pra gente não vem desapontar Jesus, como muito tem desapontado ele. Não somos como Cristo, mas podemos ter semelhanças a dele. Não somos perfeitos como Cristo, mas tentaremos dia após dia fazer alguma parte que sejamos parecidos com ele. Beleza? Então um forte abraço, falou, até mais e tchau! É assim que dá tchau? É assim que dá tchau. Melhor assim, é mais bonito, né?